É muito ingênuo pensar que nós movemos um esforço de meses de elaboração política, programática, para que no momento auge da manifestação a nossa grande ação fosse roubar 2 secadores, certo? Ou depredar algum prédio público. Lá pelos meses, em 2013, pelos meses de março e abril, até antes, fevereiro, começou o aumento das passagens de ônibus, que aqui em Porto Alegre se dá sempre durante as férias estudantil. Nisso se tem a ideia, né, e se vê a necessidade da criação de uma frente, já que continhamos vários movimentos. Então acabamos formando o bloco de luta pelo transporte público e começamos a puxar manifestações. Então aqui onde nós estamos agora, estamos na frente da Igreja Metropolitana daqui de Porto Alegre, e logo ali o Palácio Civil. Nós organizamos um ato. Na verdade, aquele ato também, vários dos nossos atos sempre foi com aquele caráter de marcha, de reivindicações políticas. Nós fizemos também um show cultural. O transporte público passou em Porto Alegre por mais de 30 anos sem licitação, sem nenhum tipo de participação popular sobre a gestão do transporte na cidade. Quando a gente constituiu um movimento político que fez um setor importante da sociedade querer debater o direito à cidade, querer discutir quais eram as alternativas para o caos da mobilidade urbana em Porto Alegre, nós fomos taxados pelo poder público, estamos respondendo um processo jurídico-policial por formação de organização criminosa. Agora, o cartel montado que lucrou milhões de maneira ilegal por décadas em Porto Alegre nunca foi acusado de nada. Esses aí nunca responderam para o processo judicial, nunca tiveram suas residências invadidas, nunca foram perseguidos pela polícia, nunca foram constrangidos pela mídia, bem pelo contrário. Seguem operando numa licitação organizada no ano passado, ainda pelo prefeito Fortunati. Os mesmos ganharam agora o direito legal de roubar o povo. Ou seja, nós acabamos denunciando uma máfia e fomos acusados de criminoso. Transformar nessa narrativa o Bloco de Lutas como uma organização criminosa, que é uma das acusações da Justiça do Rio Grande do Sul, é uma forma de nos silenciar, é uma forma de criminalizar o movimento social dentro dessa sistemática da criminalização das lutas, da criminalização da pobreza no Brasil. Só que as nossas assembleias eram assembleias públicas. Por exemplo, aqui no Largo Glênio Pérez, nós organizávamos atividades abertas à população para discussão sobre projetos de transporte público. Na frente da prefeitura aqui nós fizemos, por vezes, aulas públicas, intervenções teatrais, nós tivemos atrações musicais que davam o corpo do movimento cultural também à discussão de direito à cidade. Ou seja, nós nunca tivemos nada que esconder. Nas mais variadas assembleias que teve debates calorosos em relação a isso, porque obviamente, tendo movimentos diferentes, tem táticas diferentes, tem formas de tu entender a luta de maneira diferente. E para conseguir seguir, inclusive naquela luta, nós precisávamos ter uma coesão, ter um consenso. E o consenso de uma tática mais ofensiva nunca houve. Eu acompanhei todos os atos presencialmente, ficava sempre circulando pelos atos, na linha de frente, no meio, na parte traseira do ato, na parte de trás, para acompanhar como é que estavam as movimentações. Enfim, eram atos gigantescos, então era difícil ficar num lugar só o tempo inteiro, mas eu estava o tempo inteiro em contato e observando a conduta das lideranças do Bloco de Lutas. Em nenhum momento eu vi o Matheus, o Lucas, o Vicente, os outros companheiros que foram indiciados promovendo qualquer tipo de atitude de depredação, incentivando qualquer tipo de atitude de depredação. Qualquer pessoa que colasse do lado deles no ato e ficasse o tempo inteiro com eles no ato ia perceber que isso não aconteceu. Nós somos acusados de diversos crimes que nós não cometemos, eles não têm nenhuma prova que mostre realmente que a gente fez. É importante absolvê-los também para que não se façam peças patéticas e inquéritos que são absolutamente absurdos, né? Calcado em teorias absurdas bom, tinha uma bandeira preta e o fulano estava perto da bandeira preta, logo a bandeira preta, que eu não sei se vocês chegaram a dar uma lida no inquérito, mas é absolutamente
absurdo. Inclusive, o que aconteceu, tanto o Matheus como o Lucas tiveram suas casas invadidas pela polícia. Eu tive a oportunidade de acompanhar na casa do Lucas e eles levaram panfletos, textos da faculdade. 1º de outubro de 2013, a gente acorda com a Polícia Civil invadindo a casa de manifestantes. Na minha casa, eu não me encontrava em casa naquele momento e meu pai me avisou do local de trabalho dele, que é perto da minha residência, que ou eu ia para minha casa ou a polícia arrombaria a porta da nossa casa. E aí consegui chegar acompanhados de advogados, abrir a porta para a polícia fazer o procedimento, que são as contradições, né? Teoricamente é um procedimento legal deles, né? Tinha autorização judicial para fazer, mas uma autorização judicial baseada em quê, né? Baseada num processo falso. A primeira coisa que eles falaram quando entraram na minha casa foi onde é que estavam as drogas, onde é que estavam as armas. Ou seja, nos tratando como inimigos internos do crime, certo? E o que eles tiraram lá de dentro da minha casa foi livro, foi material político, foi meu computador, tinha 2 dias de uso, mas até hoje não devolveram, 4 anos já na detenção dos nossos bens, certo? Então foi uma medida que usou elementos da Lei de Segurança Nacional, da doutrina que era vigente na época da ditadura. É uma narrativa que condena todo um histórico de mobilizações da esquerda brasileira, e isso no atual momento em que vivemos é de extremo perigo, né? Para a liberdade, para a democracia. Eu tenho medo das consequências que esse processo pode ter. Se a gente for pensar os crimes que eles nos acusaram, as penas somadas dão em mais de 20 anos de prisão. O que a mídia passa é que é um bando de vândalos, de black blocs, de vagabundos que não trabalham. Eu trabalho de terça a domingo, estou lutando para me formar agora na faculdade, quem sabe iniciar um mestrado no final do ano, constituir minha vida profissional, certo? E também dar prosseguimento à minha atividade política, certo? E esse processo ele é uma ameaça assim, para a gente quando a gente vai pensar a nossa vida daqui em diante. Na nossa família, 1 ano e meio atrás, a gente teve um primo, parte também disso que a gente está sofrendo, assim, né, por parte da polícia, assim, a gente teve um primo assassinado por uma arma de fogo de um policial na cidade de Camaquã, uma cidade aqui do interior, um jovem também, um jovem estudante, trabalhador, se divertindo com outros amigos num posto, e até hoje, e ele foi morto pela arma de um policial, e até hoje nada foi feito em relação ao policial que matou ele. O que tu acha de uma família, como a família do Gillian, uma mãe negra, operária, que tem mais 3 filhos, netos, um pai de família, como é o caso do pai do Gillian também, que há pouco conseguiu se aposentar, funcionário público, que investe para que o filho possa, mesmo em escola pública, tenha tudo, possa entrar na universidade, se formar, virar professor. O Gillian é professor como eu aqui da rede estadual também, e que de uma hora para outra tem a sua vida virada de perna para cima pelo simples fato de ter sido parte de uma mobilização. Isso destrói, isso tira o sono. Isso coloca sobre a moral de uma família que sempre pagou seus impostos, cumpriu com as suas obrigações, deu duro, trabalhou 10, 12 horas. Isso coloca uma dúvida da sociedade sobre essa família que sempre lutou para que seu filho pudesse ter uma vida digna. E por ele lutar por ter uma vida digna, ser parte de uma mobilização, de uma manifestação, ele está sendo criminalizado. Todo mundo que acha que é justo lutar, todo mundo que sonha com uma outra sociedade, todo mundo que acredita que tem uma forma de organizar esse país que não seja através dessa política nefasta que está aí hoje, tem que acreditar que qualquer um de nós que acabar atrás das grades, como Rafael Braga e como outros que foram criminalizados, eles estão sendo criminalizados também. Todo mundo que acredita
está sendo criminalizado junto. Porque a gente está lá por todos. Não é porque a gente fez alguma coisa.